Aqui está a tradução completa, fiel e fluida para o português brasileiro, organizada em parágrafos naturais, sem as marcações de tempo e mantendo o tom poético, relaxante e especulativo do original. Olá e bem-vindos ao Tudo sobre a Terra, onde a curiosidade se estende como um cobertor confortável e a ciência toma o caminho mais longo até em casa. A jornada de hoje é um pouco diferente, um pouco mais estranha, talvez até um tanto travessa. Não vamos perguntar o que é o tempo ou como nossos cérebros medem os segundos, mas dar um passo de lado, para um mundo que nunca existiu, ou que talvez quase tenha existido. E se a primeira civilização do nosso planeta não tivesse sido humana, mas reptiliana? Eu sei, parece coisa tirada das páginas de um livro de bolso de madrugada ou sussurrada nos cantos de mitos sobre dragões e deuses escamosos. Mas antes de rirmos ou descartarmos como pura fantasia, vamos parar um instante, porque é um pensamento interessante, não é? Que talvez milhões de anos atrás, muito antes do primeiro sonho humano, outra espécie tenha tido sua chance de construir, moldar, imaginar. Não mamíferos de sangue quente, não primatas curiosos, mas seres de sangue frio, cobertos de escamas e antigos em seu próprio desenho. Onde você está escutando agora? Em algum lugar quente, talvez? Onde o ar ainda parece pesado do dia, o tipo de clima que os répteis adoram? Ou você está enrolado num canto que já esfriou e ficou silencioso, onde a ideia de uma civilização prosperar sem calor constante parece quase impossível? Faz sentido, não faz? Ficar imaginando criaturas tão ligadas à temperatura enquanto cada um de nós repousa no seu pedacinho da Terra. Se essa especulação lenta e tranquila estiver ajudando sua mente a se soltar do barulho do dia, eu ficaria muito grato se você deixasse um like ou até se inscrevesse. Isso ajuda esse cantinho quieto de ciência e imaginação a chegar em outras pessoas que talvez precisem da mesma pausa que você encontrou aqui. Agora se acomode. Não tenha pressa. Deixe o pensamento flutuar com você por um tempo. Porque antes dos humanos, antes dos mamutes, das ferramentas de pedra ou das histórias gravadas em cavernas, a Terra já tinha uma plateia de criaturas mais antigas do que conseguimos compreender facilmente. Os dinossauros reinaram por mais de 160 milhões de anos. Um período tão vasto que faz toda a história humana registrada parecer um único tic-tac de relógio. É aí que essa pergunta começa. Com a dinastia reptiliana que um dia se estendeu de polo a polo, de pântanos a desertos, de florestas a mares rasos. Imagine por um instante se a inteligência tivesse despertado entre eles. Não apenas a astúcia de caça de um raptor ou o instinto de sobrevivência de um crocodilo, mas algo mais: autoconsciência, memória, planejamento, comunidade. O primeiro lampejo de uma mente preocupada não só com a próxima refeição, mas com a forma do amanhã. Não é um pensamento totalmente absurdo. Os pássaros, descendentes vivos dos dinossauros, são capazes de inteligência notável. Corvos usam ferramentas. Papagaios entendem símbolos e significados. Até o humilde pombo consegue nos superar em certos tipos de memória visual. Se esse potencial existe nos parentes sobreviventes, não poderia ter existido também nos ancestrais, caso o mundo tivesse girado dado de outro jeito? Então, esta noite, vamos imaginar esse papel. Vamos visualizar como teria sido se a primeira grande civilização da Terra fosse reptiliana. Não humanos, não mamíferos, nada que reconhecêssemos facilmente como nós mesmos, mas seres que pensavam em escamas e temperaturas, que construíam com pedra e garra, cuja arte, mitos e ciência nasceram sob estrelas diferentes e instintos diferentes. O pensamento em si é um tipo estranho de canção de ninar, porque não se trata de saber se é literalmente verdade, se fósseis de suas cidades estão enterrados bem fundo ou se mitos de serpentes são memórias remotas de algo real. Trata-se do modo como nossas mentes se esticam, do jeito como nos perguntamos sobre o que poderia ter sido. E enquanto caminhamos juntos por essa imaginação lenta, você pode sentir o ritmo do tempo mudar, exatamente como aconteceu quando falamos de relógios e memória. Algumas partes da história podem parecer rápidas, outras lentas, mas tudo flutuando com você enquanto a noite se desenrola. Para imaginar uma civilização reptiliana, primeiro precisamos abandonar nosso viés humano. Tendemos a imaginar inteligência parecida conosco, mãos, linguagem, ferramentas, fogo. Mas os répteis não são mamíferos. Seus corpos, seus cérebros, seu próprio modo de sobreviver são diferentes. Eles prosperam no calor, desaceleram no frio. Dependem do sol não só para a luz, mas para a energia. Então seu mundo, sua sociedade,
teria sido moldado por ritmos que só entendemos vagamente. Uma cidade poderia ter surgido não em torno de rios ou campos férteis, mas em amplas planícies de pedra iluminadas pelo sol, lugares onde o calor pudesse ser armazenado e compartilhado. Também precisamos pensar o tempo de outra forma. Os humanos vivem rápido. Em comparação com a idade da Terra, nossa espécie apareceu ontem e aprendeu a escrever no último fração de segundo. Os répteis, por outro lado, são antigos e lentos. Algumas tartarugas vivem mais de um século. Crocodilos sobrevivem a tempestades, secas e até mudanças geológicas, permanecendo quase inalterados por milhões de anos. Uma civilização nascida de criaturas assim talvez não medisse o tempo em calendários e prazos, mas em estações de calor, em ciclos de abundância e escassez, em padrões de sol e sombra. E se você está se perguntando se isso os tornaria mais pacientes, menos apressados, mais deliberados em suas escolhas, você não está sozinho. Porque imaginá-lo significa imaginar não só seus edifícios e ferramentas, mas seu ritmo, sua psicologia, seu senso do que importa. Então aqui estamos, começando nossa jornada. Uma imaginação lenta e cuidadosa da primeira civilização da Terra caso ela tivesse pertencido aos répteis. Vamos passear pelos seus mitos, sua política, sua arte e até sua tecnologia. Vamos nos perguntar se os mamíferos teriam sido domesticados ou caçados. Vamos indagar como o mundo seria se, em vez de histórias de heróis mamíferos, tivéssemos crescido ouvindo contos de reis e rainhas escamosos, de cidades que brilhavam quentes sob sóis há muito apagados. É uma longa estrada esta noite. Mas não há pressa. Porque esta é uma pergunta sem relógio. Não se trata de chegar a uma resposta, mas de vagar pelas possibilidades. Respire fundo. Deixe a mente soltar o aperto do dia e imagine comigo um mundo que poderia ter sido. Um mundo onde as primeiras pegadas da civilização não foram feitas com carne macia, mas com garra e escama. E enquanto o pensamento se firma, enquanto você sente ele se esticar pela noite, vamos seguir silenciosamente para a próxima parte desta estranha exploração. Os sussurros de um mundo esquecido e as histórias que ainda permanecem em nossos mitos de serpentes, dragões e deuses que talvez sejam ecos de algo mais profundo. Quando começamos a pensar em civilizações que podem ter existido muito antes da nossa, percebemos o quanto da história está escondido sob nossos pés. A Terra é antiga, muito mais antiga que o breve piscar da memória humana. As rochas vêm girando e se transformando há bilhões de anos, engolindo paisagens inteiras, apagando quase todo o traço do que veio antes. Se outra civilização tivesse caminhado aqui, quanto dela esperaríamos encontrar? Talvez nada. Pedra se desfaz, metal enferruja, até montanhas são moídas em areia pela paciência lenta do tempo. A Terra enterra seu próprio passado com uma indiferença quase casual. Ainda assim, os humanos sempre carregaram sussurros de algo mais antigo. Lendas de Deus e serpente, histórias de dragões, seres metade humano, metade cobra. Criaturas que ensinavam sabedoria ou exigiam temor. Elas aparecem em culturas espalhadas pelo mundo, em épocas separadas por oceanos e séculos. Isso faz a gente se perguntar: essas histórias vieram apenas da imaginação? Do nosso desconforto instintivo com répteis, que sempre foram ao mesmo tempo familiares e alienígenas para nós? Ou ecoam algo que um dia meio soubemos? Algo enterrado tão fundo no nosso passado coletivo que só sobrevive como mito. Pense nos nagas da tradição indiana, seres serpente que viviam sob a terra ou sob as águas, poderosos e misteriosos. Ou em Quetzalcóatl da Mesoamérica, a serpente emplumada que trouxe conhecimento e renovação. Pense nos dragões da Europa, ferozes e acumuladores, ou nos da China, sábios e celestiais. Continentes diferentes, línguas diferentes, e ainda assim a mesma figura aparece repetidamente. Um grande réptil, inteligente, poderoso, entrelaçado ao destino da humanidade. Alguns eram protetores, outros destruidores, alguns trapaceiros, mas todos eram mais do que simples animais. Sempre eram algo mais próximo de gente. É possível, claro, que esses mitos reflitam apenas o medo evolutivo profundo que os humanos têm de cobras e répteis. Nossos ancestrais na savana precisavam ficar alertas a movimentos súbitos na grama, a picadas venenosas, a predadores nas sombras. O cérebro desenvolveu o reconhecimento rápido desses padrões. O medo de cobra é uma das fobias mais comuns até hoje, milhares de anos depois que a maioria de nós vive longe de qualquer uma. Mas a persistência dessas figuras escamosas como professores, governantes ou deuses parece um pouco diferente.
O medo pode explicar monstros, mas dragões que dão sabedoria e rei serpente, isso parece mais do que instinto. Parece memória vestida de história. Agora imagine se realmente tivesse existido uma civilização reptiliana inteligente antes de nós, tão distante no tempo que todo o traço físico foi apagado por continentes que se deslocam e mares que sobem. O que poderia ter sobrado? Não ruínas, não artefatos, mas impressões. Histórias que desceram filtradas, distorcidas ao longo de eras, sobrevivendo como símbolos em vez de fatos. A forma de um professor escamoso ou de uma divindade serpente poderia ser a fotografia desbotada de algo real. Não prova, mas sugestão. Um mundo esquecido que deixou para trás não ossos ou ferramentas, mas sussurros na imaginação humana. Arqueólogos às vezes encontram gravuras de cobras tão antigas que precedem cidades organizadas. Marcas talhadas na pedra dezenas de milhares de anos antes de aprendermos a escrever. Cobras, lagartos, crocodilos. Eles aparecem de novo e de novo. É como se os primeiros humanos os olhassem e vissem mais do que animais. Vissem ecos de algo que não conseguiam nomear. E quando tentavam explicar esse sentimento, contavam histórias. Histórias que sobreviveram mais do que qualquer fóssil jamais poderia. Claro, há outra possibilidade. Talvez a ideia de civilizações reptilianas persista não porque foram reais, mas porque fazem sentido como alternativa. Mentes de sangue frio, alienígenas porém familiares, surgidas da mesma terra que conhecemos, mas pensando de maneiras completamente diferentes. Elas servem como espelhos da nossa própria humanidade. Ao imaginá-las, vemos a nós mesmos com mais clareza. Perguntamos, como seria a civilização sem empatia moldada por laços mamíferos? Sem cavaleiros aquecidos por fogo ou crianças alimentadas com leite, sem a necessidade constante de comer só para manter nossos corpos queimando rápido. Os répteis sobrevivem com menos, suportam com paciência e veem o mundo com um ritmo diferente. Imaginá-los como governantes é perguntar o que a civilização poderia ser se construída sobre fundações totalmente outras. Pense novamente nos mitos de dragões. Alguns acumulam tesouros. Alguns voam pelos céus. Alguns guardam fontes sagradas ou sabedoria antiga. Não são apenas monstros. São civilizações disfarçadas. Vivem em cavernas, montanhas, rios, lugares escondidos. Estão ligados à paisagem. Quase sempre são guardiões de algo: ouro, água, conhecimento, poder. O que é o tesouro de um dragão se não a primeira ideia de riqueza? O que é uma serpente sob a terra se não a memória de algo que um dia governou ali? Agora, imagine um mundo reptiliano esquecido. Fique de pé numa planície que um dia será a América do Sul, 60 milhões de anos atrás, logo após os dinossauros terem desaparecido, mas muito antes dos mamíferos se tornarem algo parecido conosco. A terra é quente, luxuriante, pesada com sons de criaturas que não conhecemos mais. E naquele lugar, naquele tempo, imagine não apenas feras, mas construtores, seres de sangue frio, escamosos, empilhando pedra em muros, moldando abrigos contra chuvas, gravando marcas em superfícies para lembrar e compartilhar. Imagine uma cidade surgindo não em fumaça e fogo, mas no ritmo lento de sol e sombra, pedra e silêncio. Ela não se pareceria com nossas cidades. Sem lâmpadas brilhando, sem multidões correndo, sem fogueiras queimando a noite toda. Em vez disso, ficaria silenciosa quando o ar esfriasse, quando os corpos desacelerassem com a perda de calor. A vida se reuniria em pátios de pedra aquecidos pelo dia, tomando sol não apenas individualmente, mas na companhia uns dos outros. As noites seriam lentas, quietas, cheias de vigília silenciosa. Os dias seriam cheios de movimento, trabalho, cerimônia. Um mundo que funciona não por relógios, mas por temperatura. Uma cultura escrita em calor. Isso poderia realmente ter acontecido? O registro fóssil diz que não. Não há evidência de construtores ou fabricantes de ferramentas reptilianos antes dos humanos. Nenhum sinal de agricultura, nenhum traço de arquitetura, nada que a ciência possa apontar e dizer: aqui está, prova de outra civilização. E ainda assim, a ausência de evidência não é evidência de ausência. A Terra se recicla. Continentes derivam. Oceanos sobem e descem. Montanhas desmoronam. O que sobrevive dezenas de milhões de anos? Muito pouco. As estruturas mais antigas que conhecemos feitas por humanos têm apenas algumas dezenas de milhares de anos.
E muitas já estão desaparecendo. De alguns milhões de anos e até nossos arranha-céus serão pó, nossos metais espalhados, nossas cidades irreconhecíveis. Portanto, não é absurdo dizer que, se outra civilização tivesse vivido aqui dezenas de milhões de anos atrás, a própria Terra poderia ter apagado todos os traços. Mas a ideia ainda paira, só na imaginação e no mito. Uma imaginação que, embora não seja prova, é poderosa. Ela carrega coisas que a ciência não consegue medir. Quando contamos histórias de Deus e serpente e governantes dragão, estamos nos lembrando de outro jeito. Talvez não lembrando algo que aconteceu, mas lembrando as possibilidades do que poderia ter sido. Não é história. É potencial. E talvez seja por isso que os sussurros de um mundo esquecido ficam conosco. Porque neles encontramos mais do que fantasia. Encontramos o sentimento de que a Terra poderia ter sido diferente. Que inteligência não é inevitável e não está reservada para nós. Que o mundo poderia ter sido moldado por seres que pensavam diferente, que viam diferente, que viviam sob regras diferentes das nossas. E ao imaginá-los, somos lembrados de quão frágil e improvável é a nossa própria história. Os mitos, as lendas, as gravuras, as fobias, tudo isso forma um quadro que não é exatamente memória, nem exatamente invenção, mas algo entre os dois, como um sonho meio lembrado, um sussurro de um mundo que talvez tenha existido ou que talvez só viva na imaginação. Um mundo de escamas e pedra, de pátios aquecidos pelo sol, de seres cujo olhar era afiado e sem piscar, que viram a terra como deles muito antes de darmos nossos primeiros passos. E enquanto esses sussurros atravessam o tempo, eles nos levam adiante, não para prova ou certeza, mas para curiosidade. Curiosidade sobre como a inteligência poderia parecer se tivesse nascido de ossos e sangue diferentes. Curiosidade sobre o que significa ser humano quando talvez pudéssemos ter sido algo completamente diferente. Então vamos seguir esses sussurros mais fundo. Vamos perguntar por que os répteis são figuras tão convincentes em mito e memória. Porque eles continuam aparecendo pelo mundo em histórias que se recusam a morrer. E a partir daí vamos mergulhar na pergunta mais profunda. Por que répteis, afinal? Por que imaginá-los? Por que não pássaros, peixes ou insetos como os primeiros grandes governantes da Terra? O que é nas escamas e na resistência de sangue frio que os faz parecer uma alternativa tão plausível para nós? Quando olhamos de perto as histórias que as pessoas contam, percebemos que certos formatos voltam sempre. Aparecem em lugares diferentes, com nomes diferentes, mas o contorno é o mesmo. Entre esses formatos, um se destaca mais que quase todos os outros. A serpente, o dragão, a figura escamosa enrolada nas bordas da nossa imaginação. Se estamos tentando imaginar como seria uma civilização reptiliana, não dá para fugir deles. Porque há milhares de anos os humanos embrulham seus mitos, medos e esperanças em torno dessas criaturas. Na Mesopotâmia, um dos berços mais antigos da civilização humana, a Tiamat, um ser serpentino vasto que representa o próprio caos. Ela é derrotada e seu corpo é dividido para formar céu e terra. No Antigo Egito, a Apep, a serpente gigante que luta contra Ra, o deus Sol, todas as noites no submundo. Na Grécia, a Piton, morta por Apolo. Na tradição nórdica, a Jurmungandrer, a serpente do mundo, tão grande que circunda toda a terra. Do outro lado do planeta, na Mesoamérica, Quetzalcóatl não é destruidor, mas criador, portador de conhecimento. Na China, os dragões não são monstros, mas símbolos de sabedoria, prosperidade e poder imperial. Lugares diferentes, culturas diferentes, separadas por oceanos e séculos, e ainda assim a figura escamosa persiste. Às vezes monstro a ser morto, às vezes Deus a ser adorado, às vezes símbolo de boa sorte, sempre presente, sempre poderosa. Por quê? A resposta mais simples é que os humanos evoluíram ao lado dos répteis. Cobras, lagartos, crocodilos, sempre estiveram lá e sempre foram perigosos. Para nossos ancestrais, reconhecer rapidamente uma cobra na grama podia ser a diferença entre vida e morte. O medo se enterrou fundo no nosso sistema nervoso. Até hoje, quando vemos um formato enrolado com o canto do olho, o coração dá um salto, mesmo que seja só um graveto. Isso é instinto. Faz sentido que tais criaturas tenham deixado sua marca na imaginação. Mas o instinto sozinho não explica os dragões sábios da China, ou deuses serpente que trazem conhecimento, ou lendas que colocam seres escamosos como governantes, não apenas monstros. O instinto não explica por quê,
Em todo o mundo, as pessoas deram voz, histórias e conhecimento a essas criaturas. Isso vem de outra coisa. Vem do modo como os humanos viam os répteis como totalmente diferentes de nós, e ao mesmo tempo, estranhamente semelhantes. Pense nisso. Mamíferos são quentes, macios, sociais. Vemos a nós mesmos em cães, gatos, macacos. Mas répteis são frios, sem piscar, pacientes. Podem sobreviver onde nós não conseguimos, em silêncio e imobilidade, esperando horas sem se mover. Crocodilos podem viver décadas sem serem vistos no mesmo trecho de rio, só emergindo quando lhes convém. Tartarugas ultrapassam gerações. Cobras trocam de pele e emergem renovadas. Não parecem envelhecer como nós, mas esticar suas vidas num ritmo que parece atemporal. Para os humanos primitivos, isso deve ter parecido uma espécie de imortalidade. Não as vidas rápidas e curtas dos mamíferos, mas uma existência mais lenta, mais duradoura. E imortalidade é a base da lenda. Criaturas que nos sobrevivem, que parecem inalteradas por séculos, que se movem com uma paciência que não conseguimos igualar, essas são as que recebem papéis divinos. Um lobo pode ameaçar o rebanho, mas morre após poucas estações. Uma serpente aparece geração após geração, e as mesmas histórias são contadas. Não é de admirar que as imaginemos como governantes, como professores antigos, como guardiões de sabedoria. Some a isso a forma física dessas criaturas: escamas, dentes, garras, olhos que piscam bem menos que os nossos. Para nós, são alienígenas, familiares o suficiente para aterrorizar, estranhos o suficiente para fascinar. E quando acrescentamos asas, como muitos mitos fizeram, temos um ser que controla não só a terra, mas os céus. Algo acima e abaixo de nós, capaz de atacar de qualquer direção. Essas criaturas dominam a imaginação porque encarnam o próprio poder. Mas pense no que esses formatos significariam se fossem mais do que histórias. Se, lá no fundo da pré-história da Terra, tivesse realmente existido uma civilização de seres reptilianos, a memória deles não pareceria exatamente assim. Não precisa, não clara, mas distorcida em arquétipos. Deus e serpente que criaram o mundo. Dragões que governavam os céus. Governantes com forma de cobra que ensinaram ou puniram a humanidade. É exatamente o que esperaríamos se tudo o que restasse deles fosse o eco mais tênue carregado no mito humano. Claro, não há evidência arqueológica disso. Mitos não são fósseis. Não podem ser medidos ou datados por carbono, mas podem ser rastreados. E o rastreamento mostra que seres escamosos vivem nas raízes mais profundas da imaginação humana. Mesmo antes da escrita, mesmo antes das cidades, os humanos já talhavam cobras, pintavam dragões, contavam histórias de escamas e asas. Não é prova de uma antiga civilização reptiliana, mas mostra o quão natural a ideia nos parece. Tão natural que aparece em todos os lugares, repetidamente, sem contato ou influência. Dragões e serpentes também representam outra coisa: limiares. Vivem nas bordas, em rios, cavernas, montanhas, céu. Guardam tesouros. Guardam sabedoria. Guardam a linha entre vida e morte. Enfrentar um deles é enfrentar uma prova. No mito, derrotar ou fazer amizade com uma serpente é cruzar para uma nova fase, ganhar conhecimento ou poder. Isso espelha o próprio modo como pensamos a civilização. Ela é um limiar. O momento em que o caos vira ordem. Quando sobrevivência vira cultura. Imaginar seres reptilianos como guardiões do conhecimento é colocá-los no limiar da nossa própria história. Eles são o que devemos passar, o que devemos lembrar, o que devemos aprender para nos tornarmos humanos. E há mais uma coisa: dragões e serpentes são metamorfos. Em muitas tradições, não são apenas feras. Podem se tornar humanos ou meio-humanos, assumir outras formas. Cruzam fronteiras não só de lugar, mas de espécie. Essa indefinição é importante. Sugere um reconhecimento de que esses seres não são apenas outros, mas de algum modo parecidos conosco. São espelhos tanto quanto monstros. Ao imaginá-los, imaginamos a nós mesmos numa pele diferente. Se você ficar tempo suficiente com esses mitos, eles começam a soar menos como invenção aleatória e mais como variações de um mesmo tema. Um tema que diz que algo escamoso, algo antigo, algo sábio e perigoso sempre esteve conosco. E quer isso tenha sido real na carne ou não, é real na imaginação.
Real o suficiente para sobreviver milhares de anos de contação. Real o suficiente para ainda falarmos disso agora. Imagine novamente a civilização reptiliana. Eles não se reconheceriam refletidos nos mitos que mais tarde contamos? Não reconheceriam sua própria imagem distorcida em deuses e monstros? Se foram reais, talvez o maior traço que deixaram não tenha sido em pedra, mas em história. Se não foram reais, então nossa fascinação infinita por escamas e serpentes nos diz algo sobre nós mesmos, que somos atraídos pela ideia de alteridade, de algo diferente governando o mundo antes de nós. E assim serpentes, dragões, deuses escamosos permanecem o formato das lendas, um formato que parece ao mesmo tempo ameaçador e protetor, alienígena e familiar, um formato que não conseguimos esquecer, não importa quanto tempo passe. Eles nos lembram de sobrevivência, de sabedoria, da possibilidade de que inteligência e civilização poderiam parecer muito diferentes do que parecem em nós. A história continua não com prova, mas com maravilha. Maravilha com o motivo de os répteis em particular parecerem tão adequados como nossos predecessores imaginados. Por que não insetos com seu domínio antigo e adaptação infinita? Por que não peixes que encheram os mares muito antes dos répteis pisarem em terra? O que é nas escamas e na resistência de sangue frio que os faz parecer candidatos tão naturais para a primeira civilização da Terra? Essa é a próxima etapa do nosso passeio, a pergunta sobre por que os répteis mesmos, o enigma de sangue frio da evolução, capturam nossa imaginação como os arquitetos de um mundo que só podemos sonhar. Se você vai imaginar uma civilização antiga que nunca existiu, tem que perguntar por que os répteis, entre todas as criaturas que a Terra produziu, parecem os candidatos certos. O planeta foi lar de incontáveis formas de vida. Trilobitas governaram os mares muito antes dos primeiros répteis. Insetos superam em número todos os outros grupos e se adaptaram a quase todos os ambientes. Peixes nadam nos oceanos há centenas de milhões de anos. Até os mamíferos, nossa própria linhagem, existem há muito mais tempo que a história registrada. E ainda assim, quando as pessoas imaginam uma civilização anterior à nossa, quase sempre é reptiliana. Por quê? Parte disso vem da história escrita em ossos. A Era Mesozoica, que durou mais de 180 milhões de anos, foi um mundo de répteis. Os dinossauros, em particular, não eram apenas animais de fundo. Eram as formas de vida dominantes em terra. Cresceram a tamanhos impressionantes, ocuparam todos os nichos ecológicos e moldaram ecossistemas no mundo inteiro. Para comparação, os mamíferos ocupam o topo há apenas cerca de 65 milhões de anos, e construímos civilizações há menos de 10 mil. Os répteis tiveram um reinado incompreensivelmente mais longo. Quando pensamos nessas escalas de tempo, não parece nada estranho imaginar se eles também poderiam ter tido a chance de construir algo mais que ossos e dentes. Os répteis também têm a aparência certa. Seus corpos carregam uma aura de poder antigo. Escamas que brilham como armadura, olhos que piscam bem menos que os nossos, posturas que combinam graça e ameaça. Os humanos evoluíram com uma reação instintiva a eles. Cobras acionam cautela imediata. Crocodilos exigem respeito. Lagartos e tartarugas parecem alienígenas em sua lentidão. Essa mistura de medo e fascínio faz dos répteis candidatos perfeitos para nossa imaginação. Não olhamos para formigas ou águas-vivas e vemos governantes de impérios esquecidos, mas olhamos para uma serpente enrolada ou um grande lagarto tomando sol e nos perguntamos o que eles sabem que nós não sabemos. A natureza de sangue frio dos répteis também conta. Mamíferos são inquietos. Queimamos energia constantemente, mantendo o corpo quente, comendo a cada poucas horas, nos movendo pelo mundo com urgência. Répteis são diferentes. Podem passar dias, às vezes semanas, sem comer. Podem ficar imóveis por horas e então atacar com precisão repentina. Vivem num ritmo alienígena para nós, ligado não à fome constante, mas à temperatura, luz e paciência. Imaginar uma civilização de tais seres é imaginar uma construída sobre princípios totalmente diferentes. Uma sociedade reptiliana talvez não corresse. Talvez não queimasse recursos no ritmo que nós fazemos. Talvez medisse progresso em estações, não em horas. Essa diferença nos intriga porque sugere outro jeito de ser inteligente, outro jeito de organizar a vida. Há também a longevidade. Algumas tartarugas gigantes passam facilmente de 1 século. Crocodilos podem chegar a idades semelhantes, e algumas tartarugas em cativeiro viveram ainda mais.
Compare isso com a vida fugaz da maioria dos mamíferos e você começa a entender por que os répteis parecem atemporais. Uma criatura que vive várias gerações humanas parece mais antiga, mais duradoura. Cabe na nossa ideia de uma civilização que se estende por eras em vez de queimar brilhante e curta. Se os imaginamos pensando e construindo, também os imaginamos planejando em escalas que mal compreendemos, onde humanos pensam em décadas, talvez eles pensassem em séculos. A própria evolução torna os répteis uma escolha tentadora. Representam um dos planos corporais bem-sucedidos mais antigos. Desde as primeiras formas semelhantes a lagartos no Carbonífero, os répteis se diversificaram em dinossauros, crocodilos, tartarugas e incontáveis outros. Diferente dos mamíferos, que quase se extinguiram mais de uma vez, os répteis sobreviveram a múltiplas extinções em massa. Mesmo depois do asteroide que acabou com a maioria dos dinossauros, os répteis continuaram. Crocodilos ainda nadam nos rios hoje, quase iguais aos seus ancestrais de 200 milhões de anos atrás. Tartarugas ainda carregam suas carapaças. Cobras ainda rastejam. Lagartos ainda tomam sol. Sobrevivência em vez de novidade. Essa é a história deles. E quando pensamos em civilização, sobrevivência está no seu cerne. O que mais é uma sociedade senão um sistema para durar além do indivíduo? Há também uma peça psicológica. Os humanos tendem a equiparar inteligência a olhos. Procuramos olhar, foco, algo olhando de volta. Os répteis têm olhos que nos inquietam. Não mostram emoção como os mamíferos. Os olhos de um cão revelam afeto, medo, excitação. Os olhos de um lagarto são parados, firmes, difíceis de ler. Quando olhamos para eles, sentimos que algo está nos observando sem revelar o que pensa. Esse mistério torna fácil projetar inteligência. Se você não consegue ler o que uma criatura sente, você se pergunta se ela pode estar pensando algo que você nem imagina. E não podemos esquecer os dinossauros. Mesmo que os pássaros sejam seus descendentes, pensamos nos dinossauros como répteis. Os maiores animais que já pisaram na Terra eram de sangue frio na nossa imaginação. Criaturas gigantescas com peles escamosas e dentes capazes de quebrar ossos. Eles dominam museus, livros didáticos e fascínios infantis. Se algum grupo parece ter tido a oportunidade de subir a civilização, são eles. Mesmo que a maioria provavelmente não fosse mais inteligente que répteis modernos, a simples escala do seu reinado nos dá motivo para imaginar. Há 65 milhões de anos, os mamíferos eram criaturinhas minúsculas escondidas nas sombras enquanto répteis caminhavam como gigantes. A ideia de que poderiam ter tido cidades, mitos e ciências não é lógica com base em evidências, mas parece plausível só pela dominância. E os insetos, então? São mais antigos, mais numerosos, mais adaptáveis. Insetos poderiam teoricamente ter formado sociedades muito antes dos mamíferos. E de fato formam sociedades hoje. Formigas e abelhas constroem colônias que funcionam como cidades, com divisão de trabalho e até agricultura de um tipo. Mas lhes falta individualidade. Operam como coletivos, não como seres com personalidades distintas. Civilização como conhecemos requer mais que ordem coletiva. Requer cultura, memória e individualidade. Insetos são fascinantes, mas não inspiram mitos de sabedoria e poder do mesmo jeito que répteis. Inspiram admiração, às vezes medo, mas raramente reverência. E os peixes? Estão por aí há muito mais tempo que répteis. Colonizaram os mares em formas quase inalteradas por centenas de milhões de anos. Mas peixes são criaturas do fundo, fora de vista. Os humanos sempre acharam difícil se conectar com o que está escondido sob a água. O próprio mar virou símbolo do desconhecido, e suas criaturas permaneceram monstros em vez de deuses. Só a serpente, que podia se mover tanto em terra quanto na água, cruzava essa fronteira. Só os répteis viviam onde nós vivíamos, florestas, desertos, rios, e ainda assim carregavam uma quietude alienígena que nos fascinava. Os répteis também oferecem transformação. Cobras trocam de pele e emergem renovadas. Lagartos regeneram caudas. Tartarugas se recolhem em carapaças. Essas habilidades parecem mágicas para nós, símbolos de renascimento e sobrevivência. No mito, transformação sempre está ligada à sabedoria, ciclos, poder de durar. Uma civilização reptiliana imaginada por essas lentes se torna não só possibilidade,
mas extensão natural do que já vemos neles. Vira um espelho de sobrevivência e renovação, outro projeto para a inteligência escrito em escamas em vez de pele. E tem o clima. Durante a maior parte da história da Terra, o planeta foi mais quente que hoje. Florestas tropicais se estendiam mais longe. Desertos mudavam. Gelo era menos comum. Calor favorecia répteis. Eles prosperavam em condições que desafiariam mamíferos. Se civilização é subproduto de oportunidade, os répteis tiveram oportunidades que se estendiam por milhões de anos. Viviam num mundo que lhes convinha. Os mamíferos só subiram depois que uma catástrofe remodelou o clima. Aquele asteroide que atingiu a Terra pode ter apagado a chance reptiliana e aberto a porta para nós. Sem ele, talvez os répteis tivessem continuado dominando, talvez até evoluindo para algo mais complexo. Então, quando perguntamos por que répteis, a resposta tem camadas. Por que governaram a Terra por mais tempo que qualquer outro vertebrado? Por que parecem antigos e poderosos? Porque sua paciência, resistência e longevidade encaixam nas nossas ideias de sabedoria. Porque mitos e instintos se entrelaçam neles como cipós em pedra. Porque sobreviveram onde outros pereceram. Porque poderiam ter tido a chance se a história tivesse sido diferente. Claro, nada disso significa que construíram civilizações. Nosso registro fóssil não mostra sinal de arquitetos ou fabricantes de ferramentas reptilianos. Mas quando a imaginação vagueia, não precisa de prova. Precisa de possibilidade. E répteis, mais que qualquer outro grupo, encarnam possibilidade. São alienígenas o suficiente para parecer diferentes, mas familiares o suficiente para parecer plausíveis. Representam o caminho não tomado, a história alternativa escrita no passado profundo da Terra. E assim, quando as pessoas imaginam a primeira civilização da Terra como reptiliana, não estão simplesmente inventando. Estão se baseando em milhões de anos de domínio. Em olhos que olham de volta sem expressão, em mitos que nunca morrem, em corpos que resistem. Estão se baseando em algo antigo e real, mesmo que nunca tenha construído uma cidade ou escrito uma lei. A partir daqui, a imaginação só se aprofunda. Uma vez aceitando os répteis como candidatos à civilização, a próxima pergunta é óbvia: como teria sido o mundo deles? Não só em mito ou possibilidade, mas na prática. Como seres ligados ao sol e ao calor, lentos mas duradouros, teriam moldado suas cidades e suas vidas? É para lá que vamos agora, para a imaginação de como eles poderiam ter vivido sobre pedras quentes sob estrelas frias, num ritmo muito diferente do nosso. Se você deixar a imaginação voltar longe o suficiente, mais longe que o surgimento das cidades e muito mais longe ainda que as primeiras faíscas de fogo nas mãos humanas, você chega a um amanhecer que não nos pertence. Um amanhecer onde mamíferos são pequenos e quietos, espalhados nas sombras, enquanto répteis ainda dominam a Terra. É nesse cenário, nessa história alternativa, que imaginamos algo notável: o surgimento não de humanos, mas de seres escamosos. O primeiro amanhecer da civilização, não mamífera, mas reptiliana. Para visualizar esse mundo, é preciso esquecer as imagens que carregamos dos nossos próprios começos. Esqueça as bandas de caçadores-coletores vagando por planícies. Esqueça as primeiras pedras talhadas e pinturas em cavernas. Esqueça o tremular da luz do fogo nas grutas. Substitua tudo por outra coisa. Imagine seres com membros longos terminando em mãos com garras, pele coberta de escamas que captam a luz da manhã, olhos com pupilas verticais se ajustando ao brilho enquanto o sol se ergue no horizonte. Eles emergem não de cavernas cobertos de peles, mas de abrigos baixos de pedra aquecidos pelo calor do dia anterior. Sua primeira tarefa não é alimentar fogueiras, mas tomar sol, esticando-se sobre grandes rochas que guardam o calor, absorvendo energia até que seus corpos se acelerem. A civilização começa não com chamas, mas com o ritmo do calor. Essa diferença muda tudo. Um povo reptiliano não teria corrido para a noite fria para reuniões ou trabalho. Teria descansado, desacelerado, esperado o amanhecer. Suas vidas seriam ligadas ao ciclo do sol, suas cidades projetadas em torno da disponibilidade de calor. Onde humanos construíram lareiras para trazer luz e calor à escuridão, répteis teriam construído praças de pedra para capturar o fogo do sol. Reuniões diárias não seriam em torno de chamas tremulantes, mas em torno de lajes que irradiavam calor após o pico do dia. Você pode imaginá-los reunidos ali, falando em vozes lentas.
Suas conversas carregadas não em tons apressados, mas em longas pausas, silêncios entre frases tão naturais quanto o sopro do vento no seu ambiente. A própria tecnologia seria remodelada por essa relação. O fogo para humanos era essencial: proteção, cozimento, luz, indústria. Para seres de sangue frio, o fogo talvez não fosse central. Talvez o usassem com moderação, não como o coração constante de suas casas, mas como ferramenta para fins específicos. Em vez de fogo à noite, dependeriam da luz do dia e da temperatura. Sua arquitetura seria projetada não para bloquear calor, como a nossa muitas vezes é, mas para coletá-lo. Grandes pedras pretas arranjadas em padrões para absorver o sol. Pátios que canalizavam calor para praças centrais. Abrigos que prendiam calor para uso noturno. A civilização cresceria a partir da geologia, não da chama. Em vez de fogo à noite, dependeriam da luz do dia e da temperatura. Sua arquitetura seria projetada não para bloquear calor, como a nossa muitas vezes é, mas para coletá-lo. Grandes pedras pretas arranjadas em padrões para absorver o sol. Pátios que canalizavam calor para praças centrais. Abrigos que prendiam calor para uso noturno. A civilização cresceria a partir da geologia, não da chama. E a comida? Humanos são criaturas da fome, comendo várias vezes por dia para sustentar nossos metabolismos rápidos. Nossa agricultura surgiu em parte por essa demanda constante. Répteis, por outro lado, podem passar dias sem comer. Alguns passam semanas. Uma civilização reptiliana talvez não tivesse inventado a agricultura da mesma forma. Cultivar campos de grãos não teria sido urgente. Em vez disso, poderiam depender de caça, pesca ou coleta seletiva, com longos jejuns entre refeições. A comida não seria o centro diário, mas um evento mais raro, talvez até ritualizado. Imagine cerimônias em que comunidades inteiras se reuniam não todo dia, mas a cada poucas semanas, consumindo juntas em grandes exibições que marcavam a passagem do tempo. Seu calendário talvez não fosse medido em dias, mas em refeições. O ritmo de uma tal sociedade seria mais lento, mais estável, mais deliberado. A civilização humana muitas vezes parece uma corrida, mais rápido, maior. Uma civilização reptiliana poderia parecer uma longa expiração. Decisões tomadas ao longo de semanas, jornadas planejadas ao longo de estações, projetos de construção que se estendiam por séculos. Onde nós medimos velocidade, eles mediriam resistência. Sua ascensão não seria marcada por revoluções súbitas, mas por um moldar gradual e paciente do ambiente. Uma cultura menos sobre conquistar e mais sobre perdurar. A própria linguagem refletiria isso. A fala humana é rápida, cheia de vogais e consoantes. Nossas bocas feitas para tagarelar e cantar. As vozes reptilianas, se tivessem evoluído, poderiam ser diferentes. Mais baixas, mais lentas, cheias de sibilos, cliques e tons prolongados. Conversas poderiam ser menos sobre velocidade de troca e mais sobre ressonância, vibração, som carregado pelo ar, e talvez até pelo chão. Imagine palavras meio ouvidas como zumbidos, caudas batendo contra a pedra, gargantas vibrando com tons profundos. A comunicação talvez não fosse puramente verbal, mas física, ligada a movimento e som juntos. Seus mitos e histórias poderiam ser falados em performances que envolviam o corpo inteiro, não só a língua. Os próprios mitos carregariam a marca da sua biologia. Onde humanos contam histórias de fogo e calor, eles poderiam ter contado histórias do próprio sol como doador de toda a vida, não um deus distante, mas a presença imediata que enchia seu sangue de força toda manhã. Seu panteão, se tivessem um, seria construído em torno de ciclos de luz e escuridão, calor e frio, úmido e seco. Em vez de deuses de guerra ou amor, talvez reverenciassem deuses da quietude e da paciência, da renovação pela troca de pele, da sobrevivência pela espera. E ainda assim, civilização é mais que biologia. Exige imaginação, criatividade, a capacidade de ver além do imediato e moldar um futuro. Se répteis tivessem desenvolvido isso, que tipo de arte teriam feito? Imaginamos arte mamífera como pinturas, esculturas, música. A arte reptiliana talvez fosse padrões táteis riscados na areia, escamas pintadas com pigmentos minerais, pedras arranjadas em desenhos geométricos visíveis de cima. Padrões poderiam ser centrais, refletindo os fractais da natureza, as curvas das carapaças, as espirais das caudas, os losangos entrelaçados das escamas.
Talvez sua maior arte fossem eles mesmos, corpos pintados e decorados, escamas brilhando ao sol como telas vivas. A música também seria diferente. Sem a mesma extensão vocal dos mamíferos, poderiam ter dependido mais de instrumentos, tambores, chocalhos, vibrações. O sibilo de caniços ao vento poderia ser sagrado. O tamborilar de caudas em troncos ocos poderia fazer parte dos rituais. A música talvez não fosse melódica no nosso sentido, mas rítmica, pulsativa, como o batimento cardíaco do sol. Ecoaria sua biologia, lenta, deliberada, mas poderosa. Sua ciência, se podemos chamar assim, seguiria suas necessidades. Em vez de estudar as estrelas para planejar plantações, talvez estudassem o solo para prever calor. Em vez de acompanhar estações para colheitas, as acompanhariam para a sobrevivência. Podem ter se tornado especialistas em geologia, no armazenamento e transferência de calor, usando pedra e terra como reservatórios de energia. Talvez tenham aprendido a domesticar não plantas, mas ambientes, moldando paisagens em lugares que guardavam calor para eles. Onde humanos moldaram a vida às suas necessidades, répteis poderiam ter moldado a própria temperatura. Podemos nos perguntar sobre suas relações com outros animais. Humanos domesticaram cães, gado, cavalos, animais que espelhavam nossa natureza mamífera. Ser reptiliano poderia ter buscado aliados diferentes. Talvez mantivessem peixes e controlassem tanques, ou criassem insetos para comida, ou vivessem em simbiose com anfíbios. Mamíferos, pequenos e quentes, poderiam ser curiosidades mantidas como bichos exóticos ou presas. A ideia de que mamíferos um dia subiriam para governar teria parecido improvável no seu mundo. Para eles, nós seríamos criaturas de fundo, coisinhas correndo nas bordas das suas praças de pedra. Se tal civilização tivesse surgido, o que teria deixado para trás? Da mesma forma que nossas estruturas mais antigas foram megálitos, círculos de pedra e monumentos à memória, as deles também poderiam ter sido de pedra, mas em vez de alcançar o céu, poderiam se espalhar para fora, baixas, largas, absorvendo o sol. Cidades não de edifícios altos, mas de vastas terraços. Calor, não altura, seria o objetivo. De longe, suas cidades poderiam parecer formações naturais estranhas, parte da própria paisagem. Com milhões de anos, talvez tenham erodido até nada, confundidas com colinas ou montes. É fácil descartar tudo isso como especulação, e é mesmo. Mas especulação ainda pode revelar algo importante. Ao imaginar como répteis poderiam ter surgido, vemos como muito da nossa própria civilização está ligado à nossa biologia. Comemos constantemente porque nossos corpos exigem, então construímos fazendas. Tememos o frio, então construímos fogueiras e muros. Prosperamos em grupos, então construímos cidades cheias de barulho e movimento. A ascensão reptiliana teria sido moldada por outras necessidades: luz solar, paciência, resistência. Civilização, nesse sentido, não é universal. É reflexo do que somos. E se tivéssemos sido outra coisa, teria parecido muito diferente. Então imaginamos o amanhecer deles. Um amanhecer sem fogo, sem pressa, sem fome pressionando a cada poucas horas. Um amanhecer onde pedra guarda calor e silêncio tem significado. Um amanhecer onde seres escamosos olham o horizonte, lentos e deliberados, e começam a moldar o mundo aos seus ritmos. Esse é o amanhecer diferente deles, sua ascensão, o caminho não tomado nesta terra, mas talvez possível em outra. E ao deixarmos essa imagem para trás, carregamos adiante a pergunta sobre como teria sido a vida deles em detalhe. Como teriam moldado seus dias e noites? Como teriam equilibrado estrelas frias acima com a necessidade de calor abaixo? Como seria a vida nas suas cidades de escama e pedra? É para lá que vamos agora. Se você tentar imaginar como seria a vida cotidiana para um antigo povo reptiliano, a primeira coisa que nota é como sua relação com o ambiente seria diferente da nossa. Nós, mamíferos, carregamos nosso fogo dentro de nós, sempre queimando, sempre famintos. Comemos, nos movemos, trememos, suamos e gastamos enorme energia mantendo nosso calor. Para nós, sobrevivência sempre foi proteger esse fogo interno. Para répteis, a vida é uma conversa constante com o mundo externo. Eles tiram sua força do sol, da pedra aquecida, do equilíbrio entre sombra e luz. Essa única diferença moldaria cada parte das suas vidas. Imagine acordar no mundo deles. A noite foi fria e imóvel,
corpos lentos, movimentos mínimos. Os abrigos os protegeram, mas não os aqueceram. Eles emergem lentamente quando a luz do amanhecer começa a se espalhar. Primeiro seus passos são fracos, membros pesados, olhos semicerrados. Reúnem-se em pátios ou terraços abertos onde a pedra guardou o suficiente do calor do dia anterior para tirar o fio do frio. Então, conforme o sol sobe, eles se esticam, absorvendo calor. A civilização não começa com uma explosão de atividade, mas com um aquecimento gradual. O início do dia não é medido por relógios ou alarmes, mas pelo momento em que seu sangue acelera o suficiente para pensar com clareza, quando os dedos se flexionam com facilidade, quando a mente se afia com energia. Essa dependência do calor significa que suas cidades seriam projetadas em torno dele. Ruas e praças pavimentadas com pedra escura, cuidadosamente escolhida para absorver luz solar. Pátios abertos orientados para acompanhar o caminho do sol. Edifícios baixos e largos, não bloqueando a luz, mas guiando-a, criando padrões de calor e sombra. Onde humanos construíram muros para manter o frio do lado de fora, eles teriam construído superfícies para guardar o calor dentro. Você poderia caminhar pela cidade e sentir o próprio ritmo da temperatura. Cada parte projetada como um reservatório do sol. As noites seriam muito diferentes. Para nós, a noite é tempo de atividade contínua. Acendemos fogueiras, velas, eletricidade. Continuamos nos movendo. Para eles, a noite seria mais lenta, mais quieta. Sem o sol, seus corpos esfriariam, sua energia cairia. A cidade ficaria imóvel. Movimentos reduziriam a um rastejar. Conversas se apagariam em silêncio. Mas não seria sem vida. A noite seria tempo de vigília. As estrelas frias acima, o brilho tênue da lua, o ritmo da respiração enquanto os seres descansavam na quietude. Talvez alguns se revezassem para ficar meio acordados, guardando a comunidade em seu estado mais lento. Talvez outros, adaptados a noites mais frias, assumissem tarefas de trabalho silencioso. A própria cidade quase respiraria com o ciclo, viva durante o dia, descansando à noite, nunca correndo. Comida e trabalho seguiriam o mesmo ritmo. Onde pensamos em 3 refeições por dia, eles poderiam pensar em uma refeição a cada poucos dias. Onde trabalhamos em horas, eles poderiam trabalhar em longas sessões lentas pontuadas por descansos. Caça, pesca ou coleta não seriam frenéticas, mas pacientes, esperar o momento certo. A agricultura, se existisse, não seria campos intensivos de grãos, mas cultivo seletivo de plantas que armazenassem bem, consumidas lentamente. Poderiam ter criado jardins de espécies resistentes, cuidados ao longo de estações em vez de colhidos diariamente. Sua relação com comida seria de paciência e cerimônia. Comer seria um evento, não rotina. E a vida familiar? Para mamíferos, o laço entre pais e filhos é imediato e constante. Criaturas de sangue quente precisam de alimentação constante, cuidado constante. Répteis, como os conhecemos, são diferentes. Muitos põem ovos e os abandonam, embora alguns mostrem cuidado. Se uma espécie reptiliana inteligente tivesse surgido, talvez sua abordagem à família fosse muito diferente, menos sobre cuidado constante, mais sobre independência desde cedo. Crianças poderiam ser esperadas para sobreviver com pouco cuidado, encontrar seu lugar rapidamente. Famílias poderiam ser maiores em número, mas menos centradas em atenção diária. A comunidade poderia ser menos sobre laços de sangue próximos e mais sobre estruturas mais amplas, com indivíduos ligados ao todo em vez de aos pais imediatos. A civilização cresceria não de famílias no sentido mamífero, mas de comunidades moldadas por laços mais soltos. Sua arte também refletiria esse ritmo. Nós pintamos com cores que saltam aos olhos, cantamos com vozes que carregam longe, esculpimos com ferramentas feitas para deixar detalhe afiado. Eles poderiam ter gravado padrões lentos na pedra, formas que capturavam a luz do sol e lançavam sombras conforme o dia passava. Talvez sua arte fosse interativa com o ambiente, projetada para mudar com temperatura e luz. Imagine vastos padrões talhados no chão, visíveis apenas quando o sol batia no ângulo certo, ou escamas pintadas com minerais que brilhavam diferente ao meio-dia e ao entardecer. Sua arte poderia estar ligada não à permanência, mas aos ciclos, não a momentos congelados, mas ao movimento no tempo. As estrelas acima não seriam ignoradas. Répteis não precisariam de fogo para calor nessa imaginação, mas os céus noturnos ainda capturariam sua atenção.
Quando a atividade desacelerava, quando seus corpos esfriavam, eles observariam. A quietude da noite, a clareza das estrelas seria uma tela natural para histórias. Talvez não mapeassem os céus para navegação como nós, mas para ciclos, para padrões que refletissem seus próprios ritmos de calor e frio. Talvez suas constelações não fossem caçadores e rainhas, mas padrões de troca de pele, renovação, hibernação. A noite não seria cheia de atividade, mas de reflexão, de histórias contadas em sussurros sob o giro lento das estrelas. As estruturas sociais cresceriam dessas diferenças. Nas sociedades humanas, líderes muitas vezes sobem por força, carisma ou recursos. Nas sociedades reptilianas, talvez liderança viesse da paciência, da resistência, da capacidade de permanecer imóvel quando outros ficavam inquietos. Sabedoria seria medida não pela rapidez do pensamento, mas pela firmeza, por quanto tempo alguém conseguia esperar o momento certo. Um líder não seria quem mandava os outros correrem, mas quem guiava a comunidade através de ciclos de escassez e abundância. Decisões não seriam tomadas em debates acalorados, mas em conselhos lentos, dias de silêncio quebrados por palavras cuidadosamente escolhidas. A política de tal civilização seria alienígena para nós, mas talvez mais estável, menos sujeita a mudanças súbitas. Sua tecnologia seguiria o mesmo caminho. Sem a mesma demanda por calor constante, metalurgia talvez não tivesse sido tão urgente. Podem ter dominado a pedra com maestria, criando ferramentas de precisão notável. Se usassem fogo, poderia ser para tarefas específicas, queimar cerâmica, processar certos materiais, mas não como base da vida diária. Podem ter desenvolvido outros métodos de armazenamento de energia, talvez usando pedras pretas ou minerais que guardavam calor por longos períodos, criando reservas de calor a serem liberadas depois. Sua inovação não seria sobre velocidade, mas sobre resistência, sobre tornar ambientes estáveis por longos períodos. Como marcariam o tempo? Humanos contam horas, dias, anos, tudo ligado às nossas necessidades e ao nosso senso de mortalidade. Um povo reptiliano poderia marcar o tempo por ciclos de troca de pele, pelo crescimento de gerações, pelas estações de calor e frio. Seu calendário não seria sobre meses, mas sobre períodos de abundância e escassez. Rituais poderiam se alinhar com os dias mais longos, as semanas mais quentes, ou o lento retorno do calor após temporadas frias. Seu próprio senso de tempo seria menos linear e mais cíclico, menos sobre progresso e mais sobre sobrevivência através de padrões repetidos. Conflito não estaria ausente. Nenhuma civilização, real ou imaginada, evita isso. Mas como seria? Humanos correm para a guerra com urgência, movidos por paixões e fome. Guerras reptilianas poderiam ser mais lentas, campanhas esticadas por estações, com paciência sendo tão arma quanto velocidade. Emboscadas no calor, retiradas no frio, longos períodos de espera. A vitória talvez não fosse do mais rápido ou mais feroz, mas do mais resistente. Suas estratégias espelhariam a paciência dos crocodilos, a imobilidade antes do ataque. Você quase pode ver a vida de um indivíduo nesse mundo. Nascido de um ovo, emergindo no calor, encontrando independência rápido, crescendo lentamente, alcançando maturidade ao longo de anos, vivendo décadas, talvez um século, movendo-se por ciclos de atividade e repouso. Suas vidas não medidas em explosões curtas, mas em longos arcos. Para eles, mamíferos poderiam parecer frenéticos, sempre correndo, sempre se esgotando. Eles se viriam como os verdadeiros herdeiros da resistência. E tudo isso, as praças de pedra aquecida pelo sol, os ritmos lentos de dia e noite, a arte ligada a ciclos, a política da paciência, teria sido apagado pelo tempo. Nada sobraria além de sussurros. A Terra não preserva cidades bem, especialmente ao longo de dezenas de milhões de anos. Mas talvez, se você estivesse no lugar certo na hora certa do dia, visse uma colina moldada um pouco regular demais, um terraço alinhado com precisão demais com o sol. Você poderia sentir aquele eco tênue de um mundo onde seres escamosos um dia moldaram pedra não para defesa, não para abrigo, mas para calor. É, claro, especulação. Mas especulação que revela algo sobre nós. Porque quando os imaginamos, estamos realmente imaginando alternativas a nós mesmos. Civilização poderia ser lenta em vez de rápida, cíclica em vez de linear, construída sobre paciência em vez de fome.
Ao visualizar répteis vivendo sob pedras quentes e estrelas frias, estamos explorando não só o que eles poderiam ter sido, mas o que nós poderíamos ter sido se o dado tivesse caído de outro jeito. E isso nos leva naturalmente a perguntas sobre as próprias cidades deles. Se construíram, como esses lugares eram? Como eram organizados? Que padrões de vida seguiam? O próximo passo dessa imaginação nos leva mais fundo na visão de comunidades inteiras projetadas não por necessidades mamíferas, mas por ritmos reptilianos, para a possibilidade de vastas cidades de escama e pedra. Quando tentamos imaginar a forma de uma cidade reptiliana, ajuda a abandonar tudo o que associamos às nossas próprias. Cidades humanas cresceram a partir do fogo, da agricultura, da necessidade de ficarmos juntos por calor e troca. Elas sobem para o alto, camada sobre camada, torres e muros pressionando o céu. Cidades reptilianas não teriam seguido o mesmo caminho. Teriam se espalhado em vez de subir, alargando-se pela terra como padrões de escamas. Seu projeto não seria ditado pela necessidade de prender calor dentro, mas de absorver e compartilhar calor entre muitos corpos. A praça seria sua lareira, o sol sua chama central. Imagine se aproximar de uma dessas cidades de longe. Você não veria fumaça subindo de chaminés ou grandes muralhas lançando sombras. Você veria terraços de pedra escura dispostos pelo chão, alinhados cuidadosamente com o caminho do sol. Ao amanhecer, parecem imóveis, vazios, como se a própria terra tivesse sido gravada com padrões geométricos estranhos. Mas conforme o sol sobe, esses padrões ganham vida. Seres se reúnem nas pedras, seus corpos absorvendo calor, conversas começando conforme a energia retorna. A própria cidade parece respirar com o sol, expirando vida durante o dia, inspirando silêncio à noite. O layout seria deliberado. Ruas largas e planas, projetadas não para veículos ou animais de carga, mas para o movimento de corpos que desaceleram quando esfriam. Espaços abertos por toda parte para tomar sol, para reuniões, para rituais ligados ao sol. Edifícios baixos, largos, feitos de pedra que guardava calor por longas horas. Seus abrigos não seriam monumentos altos, mas formas densas e agrupadas que se misturavam à paisagem. De cima, a cidade poderia parecer um mosaico, escamas encaixadas num todo intricado. No centro de cada cidade talvez houvesse uma grande praça de calor, lajes enormes de basalto preto encaixadas, anguladas exatamente para capturar o máximo de luz solar. Nas bordas, assentos de pedra, gravuras, talvez colunas não subindo, mas emoldurando o espaço, lançando sombras padronizadas pelo chão. Aqui a comunidade se reuniria, não em torno de fogo, mas em torno do calor armazenado do sol. Cerimônias, conselhos, banquetes, tudo aconteceria nessas praças. A própria civilização seria organizada em torno do calor. Mercados talvez não fossem agitados no sentido humano, cheios de troca constante e barulho. Seriam mais lentos, mais quietos. Balcões de pedra ou madeira oferecendo bens coletados ao longo de longos períodos, minerais, ferramentas trabalhadas, alimentos preservados. Um comércio de paciência, onde valor não estava na abundância, mas na resistência, em objetos feitos para durar através de ciclos de calor e frio. As vozes dos vendedores não seriam gritos e chamadas, mas trocas lentas e deliberadas, um sibilo ou zumbido sinalizando interesse, uma vibração baixa marcando acordo. Templos, se existissem, honrariam ciclos em vez de deidades de paixão. Poderiam ser vastos pátios solares abertos ao céu, onde sombras e luz marcavam a passagem das estações. Talvez talhassem grandes padrões serpentinos no chão para que, em certos momentos do ano, o caminho do sol se alinhasse com suas escamas de pedra, incendiando a cidade com significado. A religião não seria separada da vida, mas ligada à própria sobrevivência, o culto ao calor, à paciência, à renovação. Moradias seguiriam o mesmo princípio. Para humanos, casas são barreiras protetoras contra frio e perigo, lugares para prender calor e manter famílias juntas. Para seres reptilianos, casas poderiam ser mais simples, abrigos de pedra contra predadores ou tempestades, mas não necessariamente para calor. Podem ter dormido em grupos, pressionados uns contra os outros em pátios comunais, corpos compartilhando calor enquanto a pedra irradiava o sol do dia. Privacidade talvez não fosse um valor central. Comunidade, o compartilhar de espaço, seria o coração da sua arquitetura. Suas cidades seriam mais silenciosas que as nossas. Sem fogueiras crepitando, sem animais em currais, sem cheiros constantes de cozinha flutuando pelas ruas.
O cenário sonoro seria diferente. Você poderia ouvir as vibrações baixas das suas vozes, o sibilo da respiração, o toque de garras na pedra, o zumbido de insetos no calor, o distante splash de água onde rios ou tanques eram incorporados ao projeto. Seria uma cidade de pedra e silêncio pontuado por som deliberado. Mas não confunda silêncio com vazio. Essas cidades seriam vivas do seu próprio jeito. Vida movendo-se em ondas, lenta ao amanhecer, vibrante ao meio-dia, desacelerando novamente conforme o entardecer esfriava. Em vez de atividade constante, haveria ritmo, ciclos de repouso e movimento. Momentos em que todos se reuniam nas praças e momentos em que as ruas ficavam quase desertas. Caminhar por tal lugar pareceria alienígena para nós, acostumados à energia inquieta da vida mamífera. Ainda assim, também pareceria estranhamente pacífico, uma civilização em harmonia com a rotação da Terra. Suas ferramentas estariam tecidas na própria cidade. Onde nós carregamos objetos, eles poderiam ter moldado a terra. Canais talhados na pedra para direcionar água, reservatórios cavados para armazená-la, pátios projetados para coletar e guardar calor. Tecnologia embutida na arquitetura, não separada dela. Uma cidade reptiliana não ficaria apenas sobre a terra, mas se fundiria com ela, pedra moldada em formas que funcionavam com o sol, o vento, as estações. De longe, poderia parecer quase natural, uma feição geológica em vez de uma intrusão humana. Essa fusão poderia explicar por que, mesmo se tivessem existido, talvez não reconhecêssemos suas ruínas hoje. Dá para imaginar festivais nessas cidades, não centrados em fogo ou comida, mas em luz e sombra. O dia em que o sol ficasse mais alto, quando as pedras irradiassem calor máximo, poderia ser um momento sagrado. Populações inteiras reunidas nas praças, escamas pintadas com pigmentos brilhantes, corpos reluzindo sob o clarão do céu. Cânticos de sibilos e tambores, ritmos ecoando pela pedra. Cerimônias de troca de pele talvez, onde peles velhas eram descartadas e novas reveladas, simbolizando renovação não só de indivíduos, mas de toda a comunidade. A noite na cidade seria igualmente marcante. Conforme o ar esfriava, a vida desacelerava. Seres se recolhiam em abrigos de pedra ou se apertavam em pátios, conservando o pouco calor que tinham. As praças esvaziavam, o cenário sonoro se apagava. Só as estrelas acima permaneciam constantes, um céu tão nítido e vasto que parecia infinito. Naquela quietude, poderiam contar histórias. Suas vozes baixas, olhos erguidos para constelações moldadas não como caçadores ou ursos, mas como serpentes, lagartos, carapaças e sóis. Civilização voltada para dentro, para memória e história, esperando o próximo amanhecer. O comércio entre cidades seria lento. Viagens feitas não em dias, mas em estações. Caminhos dispostos por planícies quentes, lugares de descanso construídos ao longo do trajeto onde viajantes podiam tomar sol antes de seguir. Caravanas de seres escamosos carregando ferramentas e minerais, não correndo, mas resistindo, movendo-se firmemente pelas paisagens. As próprias estradas poderiam ser mais como longos terraços de pedra do que caminhos batidos, projetados para capturar o sol e oferecer repouso. Rotas de comércio não para velocidade, mas para sobrevivência. Conflito entre cidades, se acontecesse, seria estranho para nós. Não exércitos se chocando em frenesis, mas longos cercos de paciência, cortar acesso ao calor, negar praças ao sol, bloquear fontes de água. Guerras de desgaste travadas em silêncio e resistência, onde a vitória pertencia não ao mais forte, mas ao mais paciente. Cidades poderiam subir e cair não em chamas, mas em declínio lento, suas pedras esfriando, suas praças esvaziando. E ainda assim, apesar das diferenças, a essência permaneceria. Eram cidades, centros de vida e imaginação, prova de seres moldando juntos seu ambiente. Teriam arte, ritual, liderança e memória. Teriam deixado padrões talhados na pedra, ritmos pressionados na terra. Para nós, poderiam parecer formações naturais, mas para eles eram lar, vivos de significado. Ao deixar essa imagem se assentar, vale lembrar quão frágeis são até nossas cidades. Os sítios construídos por humanos mais antigos, com dezenas de milhares de anos, já estão erodidos, enterrados ou perdidos. Se nossas estruturas desaparecem tão rápido, que chance teriam cidades reptilianas de dezenas de milhões de anos atrás de deixar traço? Talvez nenhuma. Ou talvez alguns sussurros tênues permaneçam, formações estranhas,
padrões inexplicados, mitos de dragões e rei serpente ecoando que um dia esteve de pé. Essas cidades imaginadas de escama e pedra nos mostram mais do que o que poderia ter sido. Mostram como a civilização é moldada por biologia, por ambiente, por necessidades que raramente questionamos. Nossas cidades sobem para o alto porque perseguimos luz e domínio. As deles se espalhariam para fora porque perseguiam calor e resistência. Civilização não é uma coisa só, mas muitas possibilidades. A nossa é apenas uma versão. E a partir daqui a imaginação naturalmente se estende a como eles teriam se comunicado dentro dessas cidades. Como vozes, gestos e vibrações carregariam significado em praças de pedra. Como a própria linguagem soaria, moldada por gargantas escamosas e ritmos pacientes. É para lá que a história segue agora, para a linguagem de sibilos e vibrações, o modo como uma civilização reptiliana poderia ter falado consigo mesma e com o mundo. Se você tentar imaginar-se de pé numa das suas cidades de pedra aquecida sob o sol do meio-dia, talvez primeiro note o silêncio. Não o silêncio como conhecemos, mas uma quietude diferente do tagarelar constante da vida humana. Nossas cidades são cheias de palavras, milhares delas faladas a cada momento, vozes subindo e se sobrepondo num zumbido sem fim. Somos mamíferos, e falamos rápido, sem parar, preenchendo cada lacuna. Mas uma civilização reptiliana carregaria som de forma diferente. Sua linguagem não correria, não inundaria o ar, mas se moveria lenta, deliberada, moldada pelos próprios ritmos dos seus corpos. Pense primeiro na biologia. A fala humana é possível pela estrutura das nossas cordas vocais, pelo controle que temos sobre o ar que vem de pulmões mantidos quentes por atividade constante. Répteis, sendo de sangue frio, respiram e se movem com menos urgência. Seu fluxo de ar é mais lento, suas vocalizações diferentes. Muitos répteis hoje sibilam. Alguns clicam. Alguns produzem chamados profundos e ressonantes. Crocodilos rugem em baixas frequências que viajam por água e terra. Gecos cantam. Cobras sibilam. Tartarugas grunhem. Esses sons podem não parecer linguagem para nós, mas seriam os blocos de construção do que a comunicação poderia ter sido se a inteligência tivesse surgido entre eles. Imagine então que sua linguagem não foi construída em torno de sílabas rápidas, mas de extensão e ressonância. Sibilos alongados em palavras, vibrações carregadas pela pedra. Uma conversa poderia ser uma série de trocas lentas, cada som carregado de camadas de significado, pausas não vistas como estranhas, mas essenciais. Onde humanos correm para preencher o silêncio, répteis poderiam deixar o silêncio carregar significado próprio. Um espaço entre sibilos poderia significar acordo, hesitação ou ênfase. Um toque de cauda contra a pedra poderia servir como pontuação. Porque seus corpos estavam ligados ao chão e ao sol, talvez sua linguagem não fosse só aérea, mas física, vibrações sentidas através das praças de pedra, caudas batendo em ritmo, garras riscando marcas deliberadas. Para nós, pareceria alienígena, fala carregada não só em som, mas nos ossos da própria terra. Imagine ficar numa das suas praças cercado por dezenas de seres. Suas vozes baixas e prolongadas, caudas e garras acrescentando padrões sutis ao ritmo. O espaço inteiro se tornaria uma câmara de ressonância. Comunicação espalhada não só pelos ouvidos, mas por corpos sentindo vibração. Tal linguagem mudaria o próprio ritmo do pensamento. Conversa humana muitas vezes parece uma corrida, palavras derramando, ideias ricocheteando, velocidade equiparada à inteligência. Uma linguagem reptiliana poderia ser o oposto. Trocas lentas, longas pausas, camadas de som e vibração interpretadas com paciência. Inteligência talvez não fosse rapidez de resposta, mas a capacidade de moldar significado através do silêncio, de esperar o momento certo para acrescentar a própria voz. Debate poderia se estender por dias. Um conselho não decidido em uma hora, mas numa semana. Cada participante contribuindo com cuidado, deliberadamente, com espaço deixado entre. Contar histórias nessa linguagem seria extraordinário. Imagine mitos contados não em palavras rápidas, mas em sibilos, roncos e gestos que construíam atmosfera tanto quanto narrativa. Histórias poderiam ser sentidas tanto quanto ouvidas, vibrações ecoando pelas praças de pedra, plateias pressionando corpos ao chão para sentir a ressonância completa do conto.
Um grande contador de histórias talvez não fosse quem falava muitas palavras, mas quem conseguia moldar silêncio, vibração e tom em padrões que carregavam emoção por comunidades inteiras. Suas histórias poderiam ser performances, experiências coletivas onde som e quietude se fundiam em significado. A escrita, se tivesse se desenvolvido, seguiria ritmo semelhante. Humanos escreveram rápido, riscando letras para capturar fala. A escrita reptiliana poderia ser mais baseada em padrões, mais tátil, riscos, entalhes, linhas gravadas na pedra que imitavam as vibrações da fala. Sua linguagem escrita poderia parecer ondas, espirais, escamas entrelaçadas em padrões que capturavam ritmo em vez de detalhe fonético. Ler talvez não fosse varrer linhas de texto, mas traçar formas com garras ou caudas, sentindo sulcos tanto quanto vendo. Uma linguagem feita para ser tocada tanto quanto vista. Por causa disso, o próprio conhecimento seria diferente. Humanos desenvolveram bibliotecas de palavras, textos guardados e lidos rápido. Bibliotecas reptilianas poderiam ser vastos pátios de pedra entalhada, cada laje inscrita com padrões de vibração. Estudar talvez não fosse ler rápido, mas caminhar devagar, sentindo e traçando sulcos, absorvendo significado ao longo de horas ou dias. Aprendizado seria um processo mais lento, mas talvez mais profundo, com cada detalhe se acomodando completamente em vez de deslizar pela superfície. Seus nomes para as coisas refletiriam o que importava para eles. Onde humanos nomearam estrelas com caçadores, rainhas e heróis, eles poderiam ter nomeado com ciclos de calor, com a sensação do solo, com formas de escamas. Sua linguagem talvez nem separasse o tempo em unidades pequenas, mas em estações e ritmos. Talvez não existissem palavras para minuto ou hora, mas para tempo de calor, tempo de resfriamento, tempo de quietude. Seu próprio senso de eu talvez nem fosse enquadrado do mesmo jeito. Talvez falassem menos de eu e mais de nós, comunidades identificadas por calor compartilhado, praças compartilhadas, ciclos compartilhados. Comunicação entre cidades seria ainda mais lenta. Mensagens entalhadas em pedras portáteis carregadas por distâncias. Talvez sinais feitos com som ou vibração que viajavam mais longe que vozes. Imagine uma linha de pedras colocadas pela paisagem, cada uma ressonando quando golpeada, carregando um ritmo de uma comunidade a outra. Comunicação de longa distância não seria sobre velocidade, mas sobre paciência, uma mensagem chegando não em minutos, mas em dias, como uma onda lenta se movendo pela terra. Até gestos seriam parte da linguagem. Humanos gesticulam constantemente com mãos e rostos, mas répteis carecem de rostos expressivos como os nossos.